Posso trocar? Som. Tiago 5, versos 7 a 11. Alguns anos atrás nós meditamos numa palavra que eu trouxe à igreja nesse texto. E hoje novamente eu queria voltar a essa passagem para falar ao nosso coração sobre a importância de cultivarmos uma vida de paciência. Sobre o desafio e a importância de sermos pacientes diante das tribulações, diante dessa vida de dores, das angústias que nós vivemos. Na semana passada, o pastor Milton nos trouxe uma mensagem sobre o problema da ansiedade, sobre deixarmos a ansiedade de lado, confiarmos no Senhor. Eu creio que de alguma maneira esse tema de hoje vai dar também um pouco continuidade a essa reflexão de semana anterior, de tal maneira que vencer a ansiedade e nos tornarmos pacientes são dois elementos que se compõem e faz com que eu e você possamos ter um coração confiante em Deus. E essa noite eu queria partilhar então com você o livro de Tiago, capítulo 5, versículos 7 a 11. Se você encontrou, quero pedi-la para ficar em pé no seu lugar uma vez mais. Nós vamos ler a palavra do Senhor juntos e vamos orar. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Você pode ler esse último trechinho comigo? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Mais uma vez, bem forte. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Pai Santo, nós queremos ser como o Senhor, cheios de terna misericórdia e compassivos. Queremos, ó Deus, ser longânimos, pacientes, para que, ó Deus, até o dia de Cristo e até o consolo final, na volta do Senhor Jesus, possamos viver neste mundo de intensas tribulações e desafios de maneira paciente e confiados no Senhor. Pedimos-te, ó Deus, a tua graça nessa noite, pedimos que tu fales ao nosso coração, para que a tua palavra, Deus, possa penetrar o mais profundo do nosso ser, da nossa mente, nos instruir. E que saiamos todos nós aqui essa noite, convictos da verdade de que o Senhor nos fala por meio da tua palavra. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Conta-se a história de um professor ateu que estava lecionando um curso. E numa determinada aula, esse professor, esse ateu, ele disse aos alunos que queria prová-los que Deus não existia. E o método que ele escolheu para provar que Deus existia foi falar uma série de coisas horrorosas contra a santidade de Deus. Ele blasfemou contra Deus e disse coisas desagradáveis sobre o nome de Deus e sobre quem Deus é. E então ele olhou para o relógio e disse para os alunos: agora eu vou dar 5 minutos para que Deus me fulmine completamente, ou que Ele faça cair sobre um raio sobre mim, ou que Ele tire minha vida, para provar então a sua existência. O relógio começou a contar, os segundos começaram a correr, o minuto se passou e a sala em silêncio sepulcral. Ninguém falava nada. Todo mundo atencioso, e ele com aquela expressão blasfema, desafiadora. 2 minutos se passaram, 3 minutos se passaram, 4 minutos se passaram, então algumas pessoas começaram a ficar bem afoitas e ansiosas, e impacientes, e olhando para o relógio a cada segundo que passava. E então chegou a 4 minutos e 50 segundos, e não aconteceu nada, e os 5 minutos se passaram. E ele então olhou para a sala e disse: "Está vendo o que eu disse?
Deus não existe. Se ele existisse de verdade, ouvindo tudo que eu disse a seu respeito, ele teria acabado comigo. Eu dei 5 minutos, ele nada fez, Deus não existe. A aula acabou. Um daqueles alunos ficou com o coração um tanto intrigado com aquele questionamento, buscando alguma resposta bíblica ou algum tipo de posicionamento que ele pudesse se defender a respeito de tudo aquilo e que aquilo fizesse sentido para ele. E então ele encontrou um pastor maduro, sábio na fé, contou essa história toda para esse pastor e perguntou para ele: o que é que você acha? E esse pastor deu uma resposta muito interessante que revela algo sobre o nosso Deus. Ele disse assim: engraçado, ele acha que Deus tem tão pouca paciência assim com pobres pecadores como ele? 5 minutos é pouco. A paciência de Deus é muito maior do que isso. Foi por isso que Deus não o puniu em 5 minutos. Essa história é apenas uma anedota para que eu e você possamos para que eu e você possamos pensar sobre aquilo que a Bíblia nos ensina a respeito de quem Deus é. A palavra de Deus nos apresenta Deus, ou o próprio Deus, como longânimo, amorosamente paciente, tardio em irar-se. Se você pensar, por exemplo, em Êxodo 34, verso 6, a palavra de Deus nos diz que o Senhor é Deus compassivo, Ele é clemente, Ele é longânimo, grande misericórdia e fiel. Se nós pensarmos, por exemplo, no profeta Joel, capítulo 2, verso 13, a palavra de Deus nos ensina que o Senhor é misericordioso, compassivo, tardio em se irar, grande em benignidade e que se arrepende do mal. A Bíblia nos apresenta o Senhor como um Deus paciente, um Deus longânimo. Basta pensarmos em como Deus não manifesta, nem traz a sua ira e o seu reto juízo e a sua justiça em 5 minutos. Deus é longânimo. Deus mitiga ou suaviza a sua justiça e a manifestação da sua ira sobre os homens, e exatamente porque as misericórdias dele se renovam cada manhã, é que nós não somos consumidos. Deus é longânimo, Deus é paciente. Mas bem, saber e admitir que Deus é paciente é algo talvez fácil de perceber na Bíblia, e nós podemos saber disso, louvar isso e adorar isso. Mas a pergunta que eu queria fazer essa noite, e a reflexão que eu quero conduzir a você, é sobre a paciência não em Deus, mas a paciência em nós. E nós somos pacientes? E nós aguentaríamos 5 minutos sem fulminar alguém que disse impropérios contra nós? E nós, como nós lidamos com a paciência? Eu tenho para mim que a paciência é uma virtude muito desejada, mas pouco buscada. A gente acha lindo que alguém seja paciente, não é? Quando a gente vê alguém paciente, a gente fala assim: fulano é tão paciente. Que coisa linda ver uma pessoa com paciência, né? Uma pessoa longânima, uma pessoa que não estoura, uma pessoa que não reage explosivamente. Chega a ser uma personalidade cativante, assim. Paciência é aquele tipo de virtude que é muito facilmente desejada, louvada, mas muito pouco cultivada. Muito pouco cultivada. Um teólogo puritano no século XVII, um homem muito piedoso, disse certa vez o seguinte, abre aspas: aumentar minha paciência é a melhor maneira de encurtar os meus problemas. E diminuir minha paciência é a maneira mais rápida de prolongar a minha dor. Fecha aspas. Ele chamava-se George Swinock. Se nós aumentarmos a nossa paciência, certamente, para concordar com ele, os nossos problemas vão se encurtar. Porque boa parte dos nossos problemas e dos nossos conflitos e das nossas dores e das nossas angústias diárias que se avolumam contra nós e que tomam o nosso dia e que roubam a nossa alegria, tem a ver com a nossa falta de paciência. Tem a ver com o nosso ânimo explosivo. Tem a ver com a nossa pressa, que se torna tantas vezes insensatez. O autor ainda diz que diminuir a paciência é a maneira mais rápida de prolongar a nossa dor. E eu creio que ele tem muita razão. Você concorda? Quando a nossa paciência diminui,
parece que a nossa dor prolonga-se. A gente sofre mais, a gente se angustia mais. A paciência vai assim pelo ralo e a gente fica cá sofrendo terrivelmente. A paciência foge e aquilo que parecia ser apenas um conflito de ideias se torna talvez um big conflito de relacionamento. A paciência vai embora, os conflitos parecem aumentar. Agora, preste atenção. Quando a gente olha para o nosso mundo e para a maneira como o mundo lida com a questão da paciência, ou essa virtude da paciência, esse dom do Espírito, esse fruto do Espírito gerado em nós, a gente percebe que a estratégia mundana ou humana é se ver livre das situações que exijam paciência, ao invés de nutrir ou buscar a paciência. Deixe-me dizer isso de outra maneira. Ao invés de nós buscarmos a maturidade e a paciência e a longanimidade para lidar com os grandes desafios da vida, por que não tentar tirar alguns problemas da frente, tirar algumas responsabilidades da frente, excluir algumas coisas que eventualmente poderiam nos exigir mais paciência? Nós precisamos cada vez mais de transportes rápidos para nos locomover, porque a nossa paciência é pequena. Nós precisamos de caixas de supermercado sempre disponíveis e de preferência daqueles que a gente possa passar sozinho e que tenha um computador que funcione para a gente poder fazer compra rápido. Não é? Nós precisamos de disponibilidade na internet para navegar mais velozmente. E 3G não resolve, a gente quer 4G, e 4G não resolve, nós queremos 5G, e quantos dias forem necessários. Nós queremos velocidade. Talvez isso não seja tão errado, querer, mas há alguns outros aspectos da nossa cultura e no nosso mundo hoje que parecem. Como, por exemplo, uma cultura sem paciência quer menos filhos para educar, porque filhos dão trabalho. Por que não deixar de tê-los, então? Talvez seja melhor nem tê-los. Daí eu não preciso ter paciência para cuidar deles. Ou uma cultura que acha que relacionamentos pessoais muito complexos, como o casamento, também não preciso ter. Porque quanto mais complexos, mais paciência. A estratégia do mundo é se ver livre de situações que exijam paciência, ao invés de cultivar uma vida de paciência. Agora, irmãos, queridos, o que é que a Bíblia nos ensina sobre isso? Antes de irmos propriamente para o nosso texto, nós vamos fazer isso já. Eu e você precisamos nos lembrar que a Bíblia está cheia de referências à importância da paciência e de aprendermos a esperar no Senhor. A Bíblia nos fala isso de diversas maneiras. A Bíblia, por exemplo, exorta os crentes a esperarem confiadamente ou confiantemente no Senhor. Faz parte das exortações de Deus para nós que eu e você aprendamos a aguardar, a esperar, a confiar. A Escritura também admoesta os crentes a suportar o seu próximo com paciência, a ser suporte para ele e a lidar com situações difíceis juntamente com outras pessoas. Provérbios 15:18 nos diz: o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Se eu sou tomado de um coração irritado, irritadiço, eu vou me tornar alguém que provoca dissensões, mas se eu tenho paciência, muito possivelmente eu vou dirimi-las, finalizá-las, terminá-las. O crente também é chamado por Deus a ser paciente nas tribulações e no meio das angústias. Nós somos chamados a ter paciência mesmo quando nós estamos passando por momentos terríveis, duros, angustiantes, sofridos, perdas. A Bíblia ainda assim nos diz: seja paciente. Tenha paciência, espere no Senhor, confie em Deus. A palavra também ensina a nós, crentes, povo de Deus, a sermos tardios em deixar a ira tomar o nosso coração e a pensarmos muito bem naquilo que nós vamos falar. Lembra, o próprio Tiago, no início da sua epístola, ele nos diz: meus amados irmãos, Tiago 1,19, tenham isso em mente, sejam prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. Prontidão para ouvir, mas lentidão para falar, para mirar, para reagir. Paciência. Paciência.
A Escritura louva os santos e os crentes por sua paciência, porque na palavra de Deus, precipitação é sinônimo de loucura. Ser alguém precipitado é ser alguém desgovernado, é ser alguém que perdeu sua sensatez. E de fato, você sabe disso por experiência própria, eu imagino, assim como eu. Quando nós agimos de maneira precipitada, nós parecemos pessoas desgovernadas. A gente sai fazendo as coisas enlouquecidamente e apressadamente, sem pensar no que nós estamos fazendo. Por pressa. Ausência de paciência. Provérbios 14, 29 nos diz: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. O precipitado revela insensatez. Loucura. Uma ação que não tem sentido. Irmãos, o crente é aquele que é chamado a olhar para o porvir, para o futuro, para a esperança futura, sabendo que todas as coisas estão nas mãos do Senhor e por isso nós devemos descansar. Mas a pergunta que me angustia é como é que eu e você podemos viver assim, cheios de paciência, em meio a uma geração absolutamente acelerada, ensandecida, em que tudo é para ontem, em que tudo é corrido, em que não há espaço para o silêncio, em que não há espaço para meditação, em que não há espaço para oração, em que os nossos despertadores já nos despertam e o minuto seguinte a nossa vida precisa se acelerar absolutamente, em que nós o tempo inteiro estamos dizendo uns para os outros, quase que com ares de virtuosidade, de que estamos sempre com pressa, de que nunca temos tempo, de que é quase chique, é quase glamuroso para a nossa geração e para o nosso tempo sermos pessoas completamente invadidas por preocupações e trabalhos. É sinônimo de virtude ser alguém que não tem tempo. Ser apressado é sinônimo de performance. Como viver pacientemente em uma geração de gratificação instantânea, em que tudo é rápido, em que tudo é acelerado, em que tudo parece tão estressante, estressado, corrido? Como viver nesse mundo? Ainda, como é que nós podemos viver de maneira paciente em um mundo em que eu e você sabemos jaz do maligno e que nos assedia o tempo inteiro com tribulações, com lutas, com perseguições, com dificuldades, em que o nome de Deus é o tempo inteiro questionado, vilipendiado, o nome do Senhor, muitas das vezes, ou de maneira extremamente frequente, é rechaçado, é criticado, a nossa fé. Como viver? Vamos ter paciência. Tiago, irmão do Senhor Jesus, nesses versículos que nós lemos, nos dá uma lição poderosa sobre a paciência em meio às tribulações e perseguições. E também sobre sermos pacientes uns com os outros nessa jornada, até o dia de Cristo. Olha a sua Bíblia comigo. Tiago nos fala algumas coisas importantes aqui. Ele é enfático em dizer para nós algumas coisas. Versículo 7 ele diz: sejam, pois, irmãos, pacientes. Sejam pacientes. Versículo 8 ele repete: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Versículo 9: irmãos, não vos queixeis uns dos outros. Agora ele não fala mais exatamente sobre paciência, mas sobre algo que é fruto da paciência. Não vos queixeis uns com os outros. Não fiquem murmurando. Verso 10, ele nos diz: olha, tomem por modelo no sofrimento a paciência dos profetas. Olhe para o sofrimento dos homens de Deus, dos servos e servas de Deus na história. Versículo 11 ele diz: nós temos por felizes aqueles que perseveraram firmes. Olha o exemplo de Jó, tudo que Deus lhe deu. Olhe para Deus, porque Deus é cheio de misericórdia e compassivo. Tiago aqui fala sobre paciência. A palavra que é traduzida na nossa Bíblia para ser paciente, ou ter paciência, ou paciência, é uma palavra que também poderia ser traduzida como sermos longânimos. Longânimos. Termos o nosso ânimo estendido, por assim dizer. Não reagirmos tão prontamente, tão rapidamente.
Mas é curioso que por pelo menos 3 vezes aqui, versículos 7, 8 e 9, Tiago nos leva a olhar para a vinda do Senhor Jesus como motivo de nós sermos pacientes. Olha de novo na sua Bíblia. Versículo 7 ele diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Versículo 8: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Versículo 9, ele diz: irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados, eis que o juiz está às portas. 3 vezes, Tiago enfatiza para nós que a base, o motivo, o fundamento da nossa paciência, da nossa perseverança, da ausência de murmuração, reclamação e queixa na nossa vida, deve ser o nosso olhar firme para a esperança de que o Senhor vem, de que a promessa de Cristo não tarda, de que o juiz já está às portas, de que a volta de Jesus gloriosa é verdadeira, é central e é segura. Mas por que Tiago está falando sobre paciência e sobre Jesus voltar? Uma coisa tem a ver com a outra? Como essas duas coisas se conectam? Primeiro, eu e você precisamos entender que Tiago aqui está falando sobre o fato que de fato Cristo vem. A sua presença real, gloriosa. A volta de Jesus para o Novo Testamento, para os apóstolos, para a igreja nos primeiros séculos e para nós hoje. A volta de Jesus não é apenas uma ideia retórica, não é apenas uma expectativa, não é apenas um plano místico de ideias que nós temos. A volta de Jesus é o firme fundamento da esperança daqueles que creem em Jesus. Se nós de fato cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, se nós descansamos no fato de que o nosso Redentor morreu por nós e nos deu vida eterna, se Jesus é de fato quem Ele é, quem Ele proclamou ser, se Ele é o nosso Redentor e o nosso Salvador, então a volta de Jesus não é uma hipótese, a volta de Jesus é uma segurança, é uma firmeza, é uma realidade. Por que dizer isso? Porque, obviamente, muitos homens e mulheres se tornam céticos a respeito das coisas de Deus. Muitas pessoas neste mundo gostam de Jesus, acham a doutrina de Jesus curiosa, interessante. Muitas pessoas nesse mundo apreciam o Evangelho, mas não creem de fato que Jesus é Deus. Gostam das coisas que a igreja hipoteticamente ou possivelmente pode fazer, mas não amam o Senhor. Muita gente vive nesse mundo professando exteriormente crer em Jesus, mas sem verdadeiramente crer que Ele é o Senhor e que Ele vai voltar. Mas aqui Tiago está falando que a presença do Senhor está próxima. Ele nos diz no versículo de número 9, o juiz está às portas. Cristo voltará, não como homem de dores, mas como juiz de toda a terra. Ele vem para julgar toda a impiedade, todo o pecado dos homens, mas igualmente Ele vem para salvar cada um de nós e a todos quanto creem de todo o sofrimento e aflição gerados pelo pecado. Irmãos, Tiago está dizendo isso para nós, para que eu e você possamos ter a perspectiva toda. Quando eu e você só enxergamos parte do quadro ou parte da imagem, nós podemos ter uma percepção errada, não é? Quando você está contemplando uma obra, uma pintura ou alguma coisa e você vê só um pedaço dela, o que pode acontecer? Você pode ter uma visão deturpada. Você pode achar que aquele pontinho é tudo e que aquilo ali é o mais importante. Mas quando você olha para o quadro todo, você vê tudo em perspectiva. Tiago está dizendo, sejam pacientes, sabe por quê? Porque a vida não se resume a essas circunstâncias e limites dos problemas que vocês vivem, nem tampouco das perseguições, mesmo sobre as lutas. Na perspectiva integral de todas as coisas, a história só termina quando Jesus voltar. Veja o quadro todo. Veja o quadro todo. Ele usa uma expressão curiosa no versículo de número 7. Olha só, ele diz que como o lavrador que espera pacientemente o fruto da terra,
até receber as primeiras e as últimas chuvas, nós também devemos cultivar paciência como lavradores que esperam. Existe uma semente de esperança plantada no jardim do meu coração e do seu coração, a esperança da vida eterna, a esperança do retorno glorioso de Jesus, a esperança de que Deus fará novas todas as coisas e que Ele irá redimir tudo quanto existe e que toda dor e todo sofrimento e tudo que é por enquanto será completamente desfeito. E eu e você precisamos, como lavradores, termos paciência de ver os primeiros frutos. A semente está debaixo da terra, mas ela está germinando, ela vai crescer, ela vai florescer, ela vai produzir fruto. Tenha paciência. Tiago está dizendo para nós, tenha paciência. A esperança da glória é a nossa maior e mais poderosa esperança. A vinda de Jesus não deveria provocar no nosso coração especulações, reflexões vãs. Nós não deveríamos ficar tentando descobrir quando Jesus vai voltar, ou como místicos nesse mundo que ficam tentando rastrear. Qual ano será? Será 2012? Não, 2012 não foi. Será 2023? Será 2030? Quando é que Jesus vai voltar? Não! A volta de Jesus não deve gerar especulações vãs no nosso coração. A volta de Jesus deve gerar corações que aguardam a sua vinda pacientemente. Deixe a especulação de lado sobre a esperança. A volta e a certeza de Jesus retornar glorioso deve fazer com que eu e você fujamos de nos render ao lamento e à murmuração. Fujamos de ficar sobrecarregando uns aos outros com falta de fé e com receios no nosso coração. Nós precisamos ter o nosso coração fortalecido. Tiago nos fala isso no versículo 8. Olha a sua Bíblia. Ele diz, sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Eu preciso fortalecer o meu coração, porque todo mundo que espera, todo mundo que já esperou muito tempo, sabe que depois que você espera bastante tempo, a dúvida pode começar a assolar o seu coração, não é assim? Não é assim? Tem sempre aquela cena que a gente está esperando um ônibus, e aí você espera, e aí de repente o ônibus começa a atrasar. E aí você começa a pensar assim, eu acho que vou ter que chamar um Uber. Mas aí você pensa, mas o Uber é 6 vezes mais caro que o Buzu. Será que eu faço esse investimento ou não? E aí você começa a medir o tempo que você tem disponível para atrasar. Não é assim? E aí você começa a calcular. E nessas horas que todo mundo vira matemático. E aí você começa a pensar, tal, X custa 30 o Uber, estou aqui 5 e pouco, tal, mas eu tenho meia hora, mais meia hora para cá, pula daqui, pula dali. E aí tem sempre aquele momento que a gente começa a ter um misto de fé e esperança. Sabe aquele misto de fé e esperança? Quando você olha para a esquina e fala assim, o próximo vai ser o meu. Não, agora vem. Agora é ele. Eu creio. Você faz até oração nessas horas, depois você fica meio sem graça. Deus, não sei se eu devia orar para essas coisas. Não tem assim, a gente fica meio assim, meio sem graça às vezes. E aí você fala, não, agora é certeza, o próximo que vai virar essa esquina é o meu ônibus. E aí não vira e você fala, não é esse, mas é o próximo ainda, Senhor. É o próximo ainda. Aí você começa a pensar, e se eu for de Uber, e se eu chamo o Uber, e na hora que o Uber estiver chegando, o ônibus chegar? Aí não dá para cancelar mais. Não é assim? Quando a gente espera muito, a dúvida pode parar no coração. E Tiago diz para nós, verso 8, sede vós também pacientes, mas fortalecei o vosso coração. Irmãos, num âmbito muito mais importante e desafiador do que simplesmente esperar um ônibus ou decidir pegar um transporte, Tiago nos fala sobre fortalecer o nosso coração. E eu e você precisamos nos lembrar que a realidade de termos o nosso coração fortalecido só é possível por causa do Espírito de Deus que vive em nós. Nenhum de nós aqui é capaz de fortalecer o próprio coração com recursos que sejam próprios. Você jamais, e eu jamais, terei um coração fortalecido se eu depender de ferramentas que só eu tenho.
sem a graça de Deus por meio do Espírito, nós não teremos corações fortalecidos. Firmar o coração ou ter o coração fortalecido é nos mantermos firmes na fé, não deixando que a impaciência tire os nossos olhos da promessa. De maneira muito dura, eu e você sabemos e já choramos e já lamentamos por gente que começou a jornada da fé no Evangelho do nosso lado. E que talvez tenham sido pessoas que te levaram para Jesus, ou que estiveram lá no princípio do seu lado, pessoas que testemunharam sobre a graça e caminharam com você, que deram testemunho, que viveram as maravilhas do reino de Deus, mas que de repente no meio dessa jornada você olha para trás e você não vê mais essas pessoas. Elas ficaram para trás, elas perderam a fé, elas sucumbiram diante das tentações e tribulações desse mundo, as preocupações vãs, perderam a esperança. Se você já tem algum tempo de jornada no Evangelho, eu tenho certeza que, infelizmente, você conhece pessoas que ficaram para trás nessa jornada. E quando eu penso sobre pessoas que eu amo e que eu conheço, que já caminharam comigo e que já amaram Jesus, eu sempre reflito sobre a minha própria perseverança. Será que o nosso coração também está firme? Será que o nosso coração também está inabalável? Tiago nos dá ainda uma outra dica, versículos 10 e 11, quando ele diz, olha, observem a perseverança e a paciência de outros crentes. Versículo 10, ele diz para que eu e você pudéssemos observar a paciência dos profetas. Pense nos profetas de Deus no passado, homens que recebiam palavras de Deus exortativas, fortes, desafiadoras, para serem ditas para homens e mulheres poderosos na cara, em nome do Senhor, com o risco da própria vida. Muitos deles sendo mortos. E Tiago está dizendo, olhe para eles, e para a paciência deles, e para a perseverança deles. Ou ainda no versículo 11 ele diz, olhe para outros, como o servo Jó, que tudo tinha, tudo perdeu, tudo recuperou, teve paciência no Senhor. Agora, irmãos, se nós sabemos de todas essas coisas, se nós temos a palavra de Deus nos instruindo a viver vida paciente e a perseverarmos até o final, por que é que eu e você, tantas vezes, não temos vivido em conformidade com essa palavra? Por que tantas vezes, mesmo nós, mesmo o povo de Deus, mesmo tendo a palavra nas mãos, não vivemos de maneira paciente diante de Deus? Quero te fazer pensar sobre algumas respostas para essa pergunta. Primeiro, que devido à natureza corrompida do nosso coração, eu e você temos uma dificuldade enorme de suportar o tempo necessário estabelecido por Deus para todas as coisas. A sabedoria bíblica, de modo muito emblemático, lá gravado em Eclesiastes 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo, nos ensina que as coisas neste mundo têm um tempo determinado e elas são determinadas por Deus. Mas o nosso coração, muitas das vezes, não nos permite suportar a espera do tempo necessário. Nós julgamos apressadamente, insensatamente, que as coisas deveriam vir mais rapidamente. Nós não aceitamos esperar o tempo. Há muita gente que sonha com casamentos fáceis, criação de filhos sem dificuldades, empreendimentos extraordinários e lucrativos, sucesso a pouco custo. Nós vivemos cada vez mais numa geração que acredita que simplesmente as coisas vão surgir da noite para o dia. Nossa juventude, de modo geral, aqui é assediada pela proposta indecorosa de acreditar que todos eles, sem tirar nem pôr, se souberem empreender digitalmente o mínimo, ficarão milionários. O mundo não é assim. O mundo é muito mais cruel do que isso. Muito mais desafiador do que isso. Todas as coisas importantes e valiosas nesse mundo exigem tempo.
exigem construção. Por causa da dureza do nosso coração, muitos de nós não sabem mais esperar o tempo necessário das coisas. Segundo lugar, a nossa dificuldade de lidar com a espera e termos corações pacientes advém também do fato de que cada vez mais nós nos tornamos um povo que não aceita não como resposta. Não aceita o não da vida, não aceita o não de Deus. Não aceita não de ninguém. Nos tornamos cada vez mais uma sociedade frágil. Pessoas frágeis, pessoas limitadas, pessoas que não conseguem lidar com conflitos, que não conseguem ser questionadas, que não conseguem receber um não. E nós estabelecemos e permitimos estabelecer nos nossos relacionamentos horizontais, os nossos relacionamentos interpessoais, um tipo de relação em que sempre é necessário haver um sim. Que todas as minhas ideias precisam ser aprovadas, de que eu sempre tenho que estar certo, e que de tudo no final das contas gira em torno de mim, do meu bem-estar, do meu sucesso, de eu ter lugar para trabalhar e fazer o que eu quero, para eu progredir e ser o melhor do que eu posso. O mundo precisa girar em torno de mim. Se isso já é problema no nível horizontal, isso se torna ainda mais problemático quando nós levamos isso para a nossa sala de oração. Quando nós passamos a relacionarmos-nos com Deus, dizendo para Deus que o não de Deus não é uma possibilidade para nós. Eu topo crer no Senhor. Eu topo ir à igreja todos os domingos e dedicar meus domingos ao Senhor. Eu topo até entregar o meu dízimo, mas eu não topo receber nãos. Então o Senhor vê aí bem se o Senhor me quer ou não. Porque não, eu não topo. Se for para entrar no hall dos santos arrolados do céu, para mim é só assim. Eu já pensa bem. Muitas pessoas têm tratado Deus assim. Terceiro lugar, por causa da dureza do nosso coração, corremos o risco de não mais aceitarmos a vontade de Deus quando a vontade de Deus não coincide com a nossa. Corremos o risco de não aceitarmos a vontade de Deus quando esta não coincide com a nossa. Às vezes falta paciência até mesmo nas nossas orações. Preste atenção nisso que eu vou te dizer. Que talvez seja muito sério sobre a nossa própria impaciência. Mesmo nós crentes, podemos tornar as nossas orações impacientes. Porque no final das contas, mesmo as nossas orações revelam não a nossa confiança em Deus, mas a nossa não aceitação da vontade de Deus. Porque muitas das vezes o que algumas pessoas levam para a oração é algo que muito claramente Deus já nos revelou em sua palavra. Mas insistentemente eu continuo a orar por isso e a pedir por isso e me angustiar por isso. Porque no fundo eu não concordo com Deus. Eu não concordo com Deus. Lembra de Jonas? Jonas era um profeta do Senhor. Deus disse, vai para lá, para essa cidade, prega o evangelho. Jonas faz tudo o contrário. No final das contas, Deus o faz chegar no lugar, ele prega, as pessoas se convertem. No capítulo 4, Jonas tem uma conversa com Deus. E ele conta por que ele não queria ir. E o que ele conta para Deus é, eu não queria ir, porque eu sei quem o Senhor é. E eu sei o que o Senhor ia fazer. E eu não concordo. Eu sei que o Senhor é Deus misericordioso, que o Senhor perdoa a iniquidade dos homens, e que o Senhor é tardio em se irar, e que se eu pregasse aquele povo ia se converter. E eu não concordo. Não aceitamos a vontade de Deus quando ela não coincide com a nossa. Quarto lugar. Muitas vezes nós não conseguimos cultivar a paciência, porque nós não aceitamos os planos de Deus e o tempo de Deus. Primeiro eu disse que nós não suportamos esperar o tempo necessário de cada coisa. Mas agora eu estou te fazendo pensar também no fato de que nós não aceitamos os planos de Deus e os tempos de Deus estabelecidos para nós. Deixamos de ver a longanimidade, a paciência
E como um lavrador, nós nos tornamos maus lavradores, ansiosos, cavucando a terra e perguntando para a semente: você não vai crescer não? Quinto e último lugar. Nós não cultivamos muitas vezes a paciência, porque ao invés de escolhermos a oração confiante, nós preferimos a murmuração. A murmuração. O grande problema, ou um dos grandes problemas do povo de Israel, ou o povo do Senhor no deserto, é que esse povo orou pouco, mas murmurou muito. Orou pouco, mas reclamou demais. Era capaz de reclamar de tudo uns com os outros, e com Moisés, e com Arão, e com os líderes, mas era incapaz de fazer conhecidas diante do Senhor, com súplicas e petições, tudo aquilo que estava no seu coração. Muitas vezes nos falta paciência, porque no final das contas nos falta oração. Sobra murmuração, falta oração. Irmãos, mas o que a gente pode fazer então diante disso? Porque eu te falei sobre paciência, e agora eu te falei sobre todos os empecilhos do nosso coração para sermos pacientes. Mas eu quero terminar te levando a ver uma boa notícia sobre isso tudo. Como é que nós podemos lidar com tudo isso? E a resposta é bem simples, e a resposta é sempre a mesma. Olhe para Jesus. Nós não temos como fugir disso. Ele é a resposta. Só Ele tem as palavras de vida eterna e de salvação. Pense comigo, Jesus é aquele para quem nós olhamos e encontramos toda a paciência, toda a longanimidade. Jesus é para nós a prova sublime do amor paciente e longânimo de Deus. O Pai suportou nossa pecaminosidade, Deus suportou a nossa obstinação, o nosso pecado, a nossa rebeldia. E não apenas Ele suportou tudo isso, mas Ele nos deu Jesus para nos salvar. Cristo é o Cordeiro de Deus que foi entregue para nos salvar. Salvar a nós, pecadores apaixonados pelo pecado. Mas a paciência de Deus se manifestou no seu amor em enviar Jesus para nos salvar. Se nós queremos ser pacientes, nós vamos olhar para Cristo, olhar para o Senhor. Além disso, Jesus é o exemplo maior e mais perfeito de paciência no meio das tribulações. Pense comigo, Jesus suportou pacientemente a dureza, a insensatez, a precipitação dos pecadores. Jesus suportou todo o sofrimento, toda a dor, toda a humilhação, nunca abriu a sua boca para reclamar ou blasfemar. Jesus esperou pacientemente na vontade do Pai, enfrentou a cruz e agora aguarda o tempo certo da plena vitória nos céus. Todas as vezes que eu e você pensamos que nós estamos aguardando demais a volta de Jesus, lembre-se que antes de nós, Jesus é que está aguardando o tempo certo para Ele voltar. Ele está nos céus, aguardando o tempo certo da sua volta. 1 Pedro 2, 21 a 24 diz: pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Eu quero terminar então deixando 3 lições para o seu coração bem simples. Se você puder, anote-as. Grava na sua Bíblia, registre em algum lugar. Saia daqui com essas verdades guardadas no seu coração. Em primeiro lugar, queria que você guardasse que o caminho para nós vivermos uma vida plena em paciência no Senhor até a volta de Cristo envolve confiarmos no juízo de Deus e deixarmos de lado toda murmuração e toda queixa constante. Confie no juízo de Deus. Confie todas as coisas ao Senhor. Versículo 9 ele diz: irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não seres julgados. Eis que o juiz está às portas. O Senhor julgará todas as coisas.
Viver reclamando e queixando é impaciência. É falta de segurança no juízo de Deus, nos planos de Deus, na soberania de Deus. Confie no Senhor. Confie na providência dEle. Confie nos planos de Deus. Confie no julgamento dEle no final de todas as coisas. Mesmo quando você for ultrajado, traído, roubado, confie no juízo do Senhor. Descanse nele. Em Apocalipse 12, versos 12 e 13, Jesus mesmo diz a mim e a você, ouça o que Jesus diz, ouça a voz de Jesus. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Diz Jesus, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Confie. Deixe a queixa de lado, deixe a reclamação de lado, deixe a impaciência de lado, deixe a murmuração de lado. Repouse pacientemente, confiadamente no Senhor. Tome seus problemas, tome suas angústias, tome suas tribulações, coloque-a diante do Senhor. Despeje esse fardo diante da cruz de Cristo. Diz, Senhor, está em tuas mãos. Traz paz no meu coração. Eu não posso fazer, Senhor, eu não posso mudar corações, eu não posso converter pessoas, eu não posso mudar circunstâncias, eu não posso entrar na cabeça das pessoas, eu não posso saber o que vai acontecer amanhã. O Senhor pode. Então toma. Descansa o meu coração, Senhor. Confie em Deus, irmãos. Confie nos planos do Senhor. Segundo lugar, gostaria também que você guardasse que eu e você, para vivermos uma vida plena de paciência no Senhor, precisamos confiar no tempo e no propósito do Senhor. Confie no tempo, confie no propósito. Olhe para aqueles que esperam pacientemente no Senhor. Você está esperando 1 ano, teve gente que já esperou 2. Você está esperando há 5 anos, teve gente que já esperou 10. 15, 20, 30, olhe para testemunhos de fé, olhe para gente que confiou no Senhor, para os profetas no passado, homens de Deus, mulheres de Deus, lembre-se de Jó, lembre-se de Paulo, lembre-se de Jesus. Espere confiantemente no Senhor, o tempo de Deus. Você não está sozinho na galeria dos santos e santas de Deus que sofrem. Da mesma forma como você não está sozinho na galeria dos santos e santas de Deus que colheram um refúgio no Senhor no meio do sofrimento. Você não está sozinho. O propósito de Deus, mesmo na adversidade, é produzir algo em nós. Nessas férias eu li um livro em que o autor me fez pensar em algo muito interessante. Ele começa a sua obra falando sobre o sofrimento, dizendo: quando nós estamos sofrendo, nós não deveríamos tanto perguntar por quê, mas como. Achei curioso. Por que é que eu não devo perguntar por quê? E a resposta dele nesse livro é: porque muitas das vezes Deus não te fará saber todos os planos e motivos daquilo que você passa. E por experiência própria a gente sabe muito bem disso. Então ele propõe, ao invés de por quê, nós deveríamos perguntar como. Como que é? Como Deus está moldando o nosso coração no meio destes sofrimentos. Não é porque Deus está me permitindo passar por isso ou aquilo, mas é como Ele está me fazendo crescer no meio desses sofrimentos. Porque toda tribulação produz perseverança e nos faz crescer. O Senhor não permite que passemos por desertos sem que com isso Ele esteja nos provando e amadurecendo. Deus tem sempre propósitos maiores. Você topa parar de perguntar por quê e começar a perguntar como? Topa? Esquece o porquê. Em última instância, a gente sabe o porquê. E o porquê está nas mãos do Senhor. A gente sabe que está lá. Ele tem planos maiores que os nossos. Sou eu que tenho planos a vosso respeito, diz o Senhor. Os planos de Deus são maiores que os nossos. Vamos começar a perguntar como. Como Deus? Como Deus?
O Senhor quer me fazer crescer no meio dessas coisas. O sofrimento veio, deixa o porquê, foca no como. O sofrimento prolongou-se 1 ano, 2 anos, a vida inteira. Como, Deus? Como? Eu quero saber como. Como eu vou crescer? Paulo diz em 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação, nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Sabe o que Paulo está fazendo aqui nesse versículo? Isso é Paulo que está dizendo, tá, irmãos? Lembra, Paulo, vários naufrágios, jogado no mar, espancado várias vezes, quase morto, fugido, humilhado. Paulo, preso nem sei quantas vezes mais, uma loucura. E aí Paulo olha para todo o sofrimento e ele diz assim: a nossa leve e momentânea tribulação. Leve, Paulo. Momentânea, Paulo. Sério? Sério. Porque se comparada ao peso da glória que vai ser revelada em nós, chamar de leve ainda é exagero. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de qualquer comparação. Leve, não é? Fica leve. Em último lugar, lembre-se que a paciência é um fruto do Espírito. Nós podemos buscá-la. Nós podemos ir atrás dela. Mas só é possível termos corações pacientes porque eu e você estamos em Cristo e Cristo está em nós. E o Espírito do Senhor produz em nós um coração paciente. Isso é algo que Ele faz de dentro para fora. Não busque paciência só em você mesmo. Não busque paciência apenas em recursos humanos. Não busque paciência achando que basta organizar a sua agenda e tudo vai funcionar. Busque o Senhor. Porque só a graça de Deus em Cristo Jesus, só o Espírito da promessa em nós pode gerar em nós o fruto da paciência e da longanimidade. Então a gente precisa viver esse contraste. Seja paciente, busque a paciência, mas saiba que Deus está gerando isso em nós para a sua própria glória. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Eu queria te convidar a trazer ante seus olhos agora motivos pelos quais você precisa ser mais paciente. Paciência no meio das tribulações, paciência uns com os outros. Paciência, perseverança. Peça ao Senhor para trazer isso à sua mente. E nosso coração é tão enganoso que nós podemos achar que somos pacientes o suficiente. Já está tudo certo. A longanimidade é o nosso forte. Peça ao Senhor, Deus, me faça conhecer aquilo que eu preciso crescer e amadurecer. Não importa quanto tempo eu já caminho com o Senhor, eu posso caminhar sempre mais perto de Ti. Vamos orar, depois nós vamos adorar ao Senhor com um cântico. Coloque sua vida diante de Deus. Peça ao Senhor agora, Deus, trabalhe em meu coração pelo Teu Santo Espírito. Produz em mim o fruto da paciência. Senhor, te adoramos, ó Deus, nessa noite. E reconhecemos, ó Deus, que tantas vezes a própria dureza do nosso coração nos impede de cultivar uma vida paciente. Somos precipitados. Não aceitamos o tempo que as coisas exigem. Não aceitamos o tempo do Senhor nem Teus planos, ó Deus. Não aceitamos o não. Não aceitamos que a Tua vontade pode ser e frequentemente é diferente da nossa. Livra-nos, ó Deus, da dureza do nosso coração, Senhor. E produz em nós, Senhor, um coração paciente, perseverante.
marcado, Deus, por longanimidade, por paciência em todo o tempo. Para que ainda, Deus, quando os dias forem maus, quando os motivos de espera se avolumarem na nossa vida, quando algumas angústias se instalarem ao longo dos anos, nós possamos confiar no Senhor. Nós possamos olhar para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e ver o quadro todo da história. Saber que o fim da história, assim como o princípio da história, é Cristo. Ele é o primeiro e o último, Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa e o ômega, Ele é a primeira letra e a última letra. É o começo de tudo e também o desfecho de todas as coisas. Nos faça olhar a Deus em perspectiva e confiar no Senhor. E sobretudo, Deus, também nos faça saber que viver uma vida de paciência não é só aprendemos a contar até 10 antes de falar alguma coisa. Embora esses recursos possam servir de alguma coisa, nós sabemos que só podemos ter um coração moldado se o Senhor nos moldar. Mas nós cremos, Senhor, que Cristo vive em nós. E Cristo em nós é a esperança da glória. E se vive em nós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, então esse mesmo Espírito pode nos moldar a vivermos em novidade de vida. Bendito Deus, nós te rogamos, torna o nosso coração mais paciente. Torna o meu, Senhor. Torna o dos meus irmãos e irmãs queridos aqui nessa noite. Ensina-nos a esperar o tempo do Senhor para tudo na nossa vida. Aguardar, ó Deus, que às vezes nós vamos viver temporadas de não na nossa vida. Nós vamos viver momentos de dor, de mudanças drásticas. Algumas estações da nossa vida serão muito geladas como o inverno. Mas confiado no Senhor, nós podemos saber que há sempre, sempre, sempre o tempo da primavera. Faz-nos descansar, Senhor. O tempo certo do Senhor. Gera paciência no nosso coração. Arranca a ansiedade. Lança fora todo medo. Produz em nós paciência. Nós te louvamos, Deus, nessa noite. Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Vamos bendizer a Ele. Vamos cantar ao nosso Deus nessa noite. Fique em pé no seu lugar. Vamos celebrar o Senhor mais uma vez.